Quando você chega a um certo ponto da vida, as pessoas começam a te olhar como se você fosse uma estatística ambulante, um erro do tempo, algo que já deveria ter acabado. Hoje de manhã, enquanto eu mastigava devagar, senti esse pensamento atravessar o silêncio da cozinha. Eu ainda estou aqui, e quase ninguém entende o porquê. Meu nome é Antônio, tenho 102 anos, e ao longo das últimas décadas, ouvi médicos, vizinhos e até familiares dizerem que eu já tinha passado do limite natural. A pergunta que sempre fazem é como. O que ninguém percebe é que essa resposta nunca foi simples, nem rápida, nem milagrosa. Eu nasci em um tempo em que comida não vinha embalada, não tinha rótulo bonito, nem promessa de juventude eterna. A gente comia o que existia, respeitava os horários e, principalmente, aprendia cedo que o corpo não é um depósito onde se joga qualquer coisa sem pagar o preço depois. Vi muita gente forte ir embora cedo, não por falta de dinheiro, mas por excesso de descuido. Durante a maior parte da minha vida, não fui exemplo de nada. Trabalhei duro, errei bastante, fiquei nervoso mais vezes do que deveria, e passei por períodos em que tratei meu corpo como uma ferramenta descartável. Mas houve um momento, ali pelos meus 50 e poucos anos, em que percebi que estava acelerando demais para um fim que não precisava ser tão rápido. Não foi medo da morte, foi cansaço de viver mal. Lembro como se fosse hoje, do dia em que um médico, bem mais jovem do que eu sou agora, me disse que eu precisava escolher entre mudar ou aceitar que meus dias começariam a encurtar. Saí do consultório andando devagar, sentei num banco de praça e observei pessoas comendo apressadas, engolindo qualquer coisa, tratando o almoço como um incômodo entre compromissos. Naquele momento, algo simples ficou claro. Eu não precisava comer mais, eu precisava comer melhor. Não falo de dieta, nem de regras rígidas, nem de modas que aparecem e desaparecem. Falo de voltar ao básico, ao que alimenta sem agredir, ao que sustenta o corpo sem pedir nada em troca além de respeito. Aos poucos, quase sem perceber, minha rotina foi se moldando em torno de poucos alimentos que eu conhecia desde menino. Aqueles que sempre estiveram presentes nas mesas mais simples e que nunca prometeram nada além de sustento. Um deles sempre esteve no meu prato desde a infância, preparado de maneiras diferentes conforme o dia, mas sempre vindo da terra, carregando o peso da simplicidade e da constância. Outro entrou como um companheiro silencioso das manhãs, algo que me aquecia por dentro sem me deixar pesado, algo que pedia paciência no preparo e atenção no consumo. O terceiro era quase um ritual, algo pequeno, mas regular, que me lembrava diariamente que o corpo gosta de previsibilidade, de cuidado repetido ao longo do tempo. Não estou dizendo que esses alimentos me deram superpoderes ou me tornaram imortal. O que eles fizeram foi muito mais discreto e, por isso mesmo, mais poderoso. Eles reduziram o ruído dentro de mim. Minha digestão ficou mais leve, meu sono mais profundo, minha mente menos agitada. Quando você para de sobrecarregar o corpo, ele começa a trabalhar a seu favor. Vi amigos trocarem refeições simples por excessos constantes, acreditando que sempre haveria tempo para corrigir depois. Alguns diziam que viver muito não era viver bem, mas morriam reclamando de dores, de remédios, de limitações que chegaram cedo demais. Eu continuei andando, trabalhando no jardim, conversando, lendo, vivendo dias comuns que se somaram em décadas. Chegar aos 100 anos não é um evento. É o resultado silencioso de milhares de escolhas pequenas, feitas quando ninguém está olhando. É dizer não ao excesso quando ele parece inofensivo. É entender que o corpo guarda memória, que ele lembra do que você faz com ele mesmo quando você prefere esquecer.
Hoje, aos 102, eu como devagar. Presto atenção no sabor. Paro quando estou satisfeito. Não como para preencher vazio emocional, nem para acompanhar pressa alheia. E, acima de tudo, não brigo com meu corpo. Aprendi tarde, mas aprendi. As pessoas querem uma resposta rápida, uma fórmula, algo que possa ser copiado sem esforço. O que posso oferecer é apenas uma constatação simples. Longevidade não nasce do exagero, nasce da repetição do que é básico e honesto. Não é sobre viver para sempre, é sobre não apressar o fim. Se você está ouvindo isso agora, não pense em chegar aos 102. Pense em chegar bem ao próximo ano, ao próximo mês, à próxima refeição. Observe o que você coloca para dentro todos os dias e pergunte a si mesmo se aquilo está te sustentando ou apenas te empurrando adiante sem cuidado. Eu não sei quanto tempo ainda tenho, e isso já não me incomoda. O que me deixa em paz é saber que tratei meu corpo, pelo menos na segunda metade da vida, como um aliado e não como um inimigo. Esses poucos alimentos que me acompanham até hoje não são um segredo escondido. São apenas um lembrete de que o simples, quando respeitado, costuma durar mais. Também aprendi, com o passar dos anos, que comida não é apenas combustível, é diálogo. É a forma mais direta que o corpo tem de responder ao modo como você vive. Em períodos em que me alimentei mal, eu não adoecia de imediato, mas ficava mais irritado, mais cansado, mais impaciente com tudo e com todos. Quando voltei ao simples, ao previsível, ao que meu corpo reconhecia, até meu humor mudou. Eu passei a reagir menos e observar mais. A longevidade começa quando você para de lutar contra o próprio ritmo. Muita gente acha que viver muito é um fardo, que o corpo vai virando um peso. Não precisa ser assim. O que pesa, quase sempre, é o acúmulo de excessos. Excesso de comida, de estímulo, de pressa, de ruído. Aos poucos fui retirando camadas da minha rotina, simplificando horários, refeições, hábitos. Não para viver menos, mas para viver com mais presença. Quanto menos eu exigia do corpo, mais ele me devolvia em energia tranquila. Há dias em que acordo com dores, claro. Não vou mentir. A idade cobra seu preço. Mas mesmo nesses dias, meu corpo ainda responde, ainda coopera. E isso, eu sei, não vem do acaso. Vem de décadas tratando a alimentação como parte do cuidado, não como recompensa ou distração. O que sustenta uma vida longa não são picos de virtude, mas escolhas repetidas quando ninguém está aplaudindo. Se eu pudesse falar com o homem que eu fui aos 30 ou 40 anos, eu não falaria sobre envelhecer. Falaria sobre atenção. Diria para ele olhar mais para o prato, para o horário, para o próprio cansaço. Diria que não existe sucesso que compense um corpo abandonado. E talvez ele não escutasse. Quase ninguém escuta cedo. Mas se você estiver escutando agora, já é um começo. Porque viver mais tempo, no fim das contas, não é um privilégio raro. É uma consequência silenciosa de tratar o básico com respeito todos os dias. Se existe algo que posso te dizer antes de encerrar essa conversa, é isso. O corpo não pede milagres, pede constância. E quase sempre, aquilo que te mantém vivo por mais tempo é justamente o que você ignora por parecer simples demais. Obrigado por me ouvir com calma. Se essa história fez você refletir, guarde isso consigo. Às vezes, viver mais começa com comer menos do que faz mal e mais do que faz sentido.